Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jorge Bruno mais uma vez aqui em Fragmentos da Vida. E hoje eu quero desde já dizer para você aí um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Eu não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo e quero aproveitar o momento rapidinho para a gente não perder tempo, te convidar para que você possa curtir, para que você possa comentar, para que você possa deixar aí um comentário construtivo, um comentário positivo, você possa compartilhar e interagir aqui com o canal Fragmentos da Vida, para que a gente falar do nosso cotidiano, a gente falar da nossa vida, a gente refletir naquilo que realmente importa e realmente faz sentido na nossa vida. E hoje tem um tema aqui para que a gente possa falar, para que a gente possa trocar uma ideia e a gente possa refletir bem lá profundo e na nossa vida, da nossa alma, do nosso corpo e do nosso espírito. E o tema é forçando a vida para obter resultados. Forçando a vida para obter resultados. Uma das coisas que me traz à memória quando eu penso nessa circunstância de forçar a vida, isso me remete a um filme chamado Deus Não Está Morto. No filme Deus Não Está Morto, me lembra uma cena de uma mulher que ela aparentemente ela é repórter ali no filme, né? Esse é o primeiro filme, né? Acho que são divididos aí em 3 filmes, e esse é o primeiro filme e ela tá tendo um diálogo com o médico dela, e o médico diz: "A senhora está com câncer", e ela fala assim: "Eu não tenho tempo de ter câncer". E o médico fala assim: "Eu acho que a senhora não está entendendo, a senhora agora vai ter que começar a fazer todos os procedimentos que realmente uma pessoa que está com câncer precisa fazer. A senhora vai ter que fazer quimioterapia, radioterapia, a senhora vai ter que raspar a cabeça, a senhora vai ter que, a senhora vai passar mal em alguns procedimentos quando fizer, a quimioterapia, vai vomitar, vai passar mal. Então, a senhora vai mudar agora toda a sua estrutura". Então a gente pensa assim: como é que alguém pode dizer, dentro da sua realidade, dentro da sua vida, que nós somos tão assim fugazes e passageiros, nós somos tão fragmentados pela vida, como alguém pode dizer que não tem tempo para ter câncer? O que que a pessoa acha, o que que passa pela cabeça de alguém que diz essa frase: "Eu não tenho tempo para ter câncer"? Será que ela se acha, assim, onipotente, a pessoa que não vai nunca sofrer um acidente, uma tragédia, algo trágico em sua vida? Ela se acha tão, assim, capacitada? E a gente vê que são pessoas totalmente materialistas, totalmente que estão vivendo só para o mundo, vivem só para essa realidade materialista, que estão ali vivendo, por exemplo, como hoje, muita gente só vive na internet. Fazer conteúdo na internet, não acho que é uma coisa fácil. Por exemplo, eu estou aqui trazendo um conteúdo para vocês, mas eu tenho que dar uma estudada, eu tenho que dar uma vasculhada, eu tenho que dar uma pesquisada profunda para trazer assuntos que sejam diferentes. Eu nem me atenho muito à ideia de trazer assuntos muito atuais, né? Algum ou outro a gente fala. E aí, em contrapartida à história dessa mulher, a gente vê que tem muita gente hoje também que fala, como outro dia eu vi também, uma reportagem sobre aquele ex-jogador, o David Beckham, né, jogador da Inglaterra, diz que ele está agora vivendo na parte rural ali da Inglaterra, numa fazenda, porque ele quis sair dessa cidade, né, e a gente está falando um pouco bem longe, né, do David Beckham, mas tem outras pessoas, como eu mesmo sou o tipo de pessoa que tenho vontade de sair da cidade grande e morar no interior aí, sei lá, aqui do Rio de Janeiro mesmo, morar no interior de qualquer outro lugar do Brasil, para viver um pouco mais para a natureza. Eu gosto de fazer trilha, eu gosto de fazer essa modalidade, e é tão bom quando a gente está em contato com a natureza, quando a gente não tem aquela forçação de barra de ter que vencer, de ter que conquistar, de ter que ser alguém, de ter que estar com status, de ter que poder, porque tudo isso é passageiro, né? E a gente vive num termo em que as pessoas vivem falando assim: "Ah, eu quero muito ser feliz", mas a capacidade da gente é achar que ser feliz é quando tem muito. E quando a gente tem muito, a gente entende que vai querer só mais, é um buraco sem fundo. Então, a gente vive hoje forçando a vida dentro desse materialismo do humano que a gente vive hoje no mundo, né, no planeta Terra, a gente vive forçando a barra. Por exemplo, pessoas que vão fazer faculdade não porque ela se sente que tem um dom, que tem uma vocação para aquilo, que tem um talento, que tem um propósito, não. Ela vai fazer, o que que
que está hoje dando mais retorno financeiro? Eu vou fazer essa faculdade. Cara, mas é uma faculdade talvez que vai ter disciplina lá que tu não vai gostar, vai ter matéria que tu não vai curtir. Então, para que fazer essa faculdade? Não, porque hoje ser professor já não dá mais dinheiro. Ah, porque hoje ser talvez até médico aí não vai ter um bom retorno. Então as pessoas, infelizmente, estão vivendo hoje baseado naquilo que o dinheiro proporciona para ela. Elas estão vivendo hoje baseado naquilo que o retorno financeiro dá para ela. E aí as pessoas vão se perdendo. E tem um ponto aqui que é interessante a gente comentar, né? O primeiro ponto eu dividi em 3 pontos. Então, o primeiro ponto é a ilusão do controle total, né? Tudo aqui já está dentro do que eu já falei, tá? Eu não estou aqui, não era só a minha introdução, era a minha introdução com esse ponto. Só falei o ponto para você ter que anotar aí. A ilusão do controle total. Nós achamos que temos o controle total de tudo, da vida. É o que a mulher fala no filme, né? Eu não tenho tempo para câncer. Você imagina hoje a gente se depara com um monte de pessoas que, no século XXI, então, as pessoas, por causa da alimentação, por falta de cuidados, né, uma alimentação muito ruim, é o que mais hoje dá câncer também, coisas que a gente ingere aí, que é altamente cancerígeno. Então, assim, a pessoa vai depois desenvolver um câncer e como é que a gente vai pensar e dizer assim, não, eu não vou... eu não tenho tempo para câncer, eu não tenho tempo para fazer isso. A gente nunca tem tempo até um momento em que uma situação dessa acomete a gente, né? Acontece com a gente, então a gente vai ter tempo. Ah, eu não tenho tempo de me exercitar, eu não tenho tempo de ir para academia, eu não tenho tempo. Mas se sofrer um AVC e ficar com a parte do corpo paralisada, não vai ter outra forma. Então você vai ter que ter tempo. Então, hoje é importante a pessoa ter que arrumar o seu tempo, sim. É importante, é necessário, é insubstituível a gente ter tempo e a gente cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa vida, até mesmo para que a gente venha ter uma velhice com mais dignidade, né? Dizem já até que quem envelhece é quem não está se cuidando, porque quem está se cuidando nunca envelhece, porque o corpo ele vai ter a sua erosão, ele vai ter a sua deterioração do tempo, mas ao mesmo tempo a alma, o espírito, o vigor, o cérebro, a mente, a cabeça, ela vai estar totalmente juvenil, ela vai estar totalmente com vigor, com força, com ânimo para tudo, e a gente vai até se livrar de doenças como o Alzheimer. Então, assim, hoje em dia, a gente tem que entender que nós não podemos entrar nessa ilusão de achar que nós temos o controle total. O controle total não existe. Tem um fluxo da vida a ser respeitado, tem um fluxo da existência que está acontecendo e a gente precisa respeitar isso de tal maneira. E o segundo ponto aqui, o esforço que cega o propósito. Sabe, às vezes você quer fazer uma faculdade porque está dando condição financeira, foi o que eu estava falando na introdução, eu já estou pegando aqui o segundo ponto, estou só concluindo com o que eu falei lá na frente. Você pega lá e começa a fazer aquela faculdade, então você não vai produzir aquilo que você produziria de melhor para você. Ou seja, você vai estar, de uma certa forma, é como se você estivesse, como se você fosse vou botar aqui, como se você fosse uma semente de uva e está produzindo manga. E essa manga não vai ser a tua natureza, não vai ser a tua essência. Por quê? Porque você simplesmente está, de uma certa forma, não produzindo a tua essência, não produzindo o teu talento, não produzindo o teu propósito, não produzindo quem você é de verdade. A gente conhece aí inúmeras pessoas, milhares de pessoas em que fizeram uma faculdade de direito, depois não conseguiu entrar. Tudo bem, tem pessoas que não conseguem adentrar realmente a carreira, não conseguem ali acessar, mas tem pessoas que, em sua grande maioria, não têm talento para aquilo, não tem dom para aquilo, não tem uma vocação, não tem um propósito, um sentido para aquilo. Porque, em sua grande maioria, quando as pessoas entram numa faculdade para pensar só em querer enricar, ganhar status, poder, fama, sabe, ser desejado pelo mundo, a pessoa, ela simplesmente está sendo egoísta, arrogante, mesquinha. Por quê? Porque, cara, nossa realidade aqui é para cuidar um dos outros.
É para cuidar um dos outros. Você pode ser um ótimo médico, cirurgião particular, seja o que for, mas se você não abrir espaço para cuidar de pessoas que não têm condição e fazer cirurgias gratuitas, cara, você só está sendo arrogante. Você só quer trabalhar por dinheiro, e trabalhar por dinheiro, isso é uma coisa que enfraquece a nossa essência, a nossa alma, a nossa capacidade de ser um ser divino. Então a gente tem que entender que, de uma certa forma, o esforço que a gente faz para obter resultado e a gente não percebe que esse esforço está sendo um esforço gigantesco, mas que está cegando o que realmente nós podemos fazer e aquilo de quem realmente somos. E a gente deixa de produzir quem realmente nós somos. O terceiro e último ponto, o poder de permitir. O poder de permitir. Eu não posso ficar andando o tempo todo dentro da minha vida, dessa minha existência, que eu não sei até quando Deus vai me permitir estar aqui. Eu não sei se eu vou morrer daqui para alguns minutos, daqui para algumas horas, daqui para alguns dias, anos, meses, não sei. A gente pode durar até os 100, dependendo de toda uma situação que a gente se cuida e dependendo também da autorização do divino que está lá em cima. Então, a gente precisa deixar as coisas também fluir, porque no mundo existe um fluir, existe uma circunstância, por exemplo, o teu coração está batendo aí, você não sabe quantos bilhões, trilhões, quatrilhões de batida ele já deu. Você não tem o poder de dizer assim, coração, para agora, vai mais lento, vai mais rápido. Você não tem isso. A gente consegue fazer o coração acelerar um pouco mais lento dentro até de exercício. A gente entende isso e até sente isso, né? Mas a gente não tem o poder de chegar aqui agora e dizer para a mente, não, pare de pensar, fique na sua. Não, a mente é pensante o tempo todo. O corpo tá. Aqui a gente tem todo o sistema orgânico do nosso corpo está funcionando sem precisar, das vezes, a gente se lembrar que eles estão funcionando. Assim como respirar, você só vai lembrar que está respirando porque eu comentei agora. Então, a gente precisa entender que na vida tem um fluxo e eu não posso pegar esse fluxo e querer colocar dentro da minha agenda, dentro da minha vida, dizer assim, não, é você que tem que funcionar de acordo com o que eu quero. Claro que a gente vai se preparar, claro que a gente vai estudar, a gente vai fazer curso, a gente vai se capacitar, a gente vai aprender idiomas, a gente vai se desenvolver como pessoa, como ser humano, mas isso não quer dizer de que a gente não deve estar sempre debaixo da organização da existência do mundo, da vida. O fluxo da vida é o seguinte, eu tenho que fazer meu plano A, mas entendendo que pode acontecer um plano B. E se o plano B acontecer, eu já tenho que me preparar para o C, para o D e vai embora. Vai embora tudo. Então, eu preciso entender que eu preciso deixar as coisas acontecer. Permitir, isso é uma sabedoria, a vida está aí para isso. Quantas vezes você sonhou em casar com uma pessoa, casou com a pessoa e quando viu, cara, não era nada daquilo que você imaginava daquela pessoa. Você idealizava trabalhar numa empresa e quando você entrou nessa empresa, foi trabalhar lá, tava feliz, tudo legal. Depois lá dentro você começou a se decepcionar, você começou a ver pessoas mesquinhas, arrogantes, pessoas que falavam mal uma da outra, tentando derrubar uma outra, e você depois trabalhou numa coisa que era muito mais simples, muito mais tranquila, e viu que as pessoas eram muito mais simples e humildes. Às vezes a gente quer estar do lado de pessoas intelectuais, pessoas maravilhosas, né? Porque o fulano é intelectual, o fulano fala bem, a fulana, mas às vezes você para ir na casa de pessoas humildes, simples, a casa às vezes de barro, né? Eu sou do Rio Grande do Norte, então quantas vezes eu ia para lugares assim, em que eu visitava as pessoas e casa de barro e o filtro aquele de barro ainda, e a pessoa te tratava bem, você comia uma refeição maravilhosa, você se alimentava, não tinha aquele negócio de gente estar falando mal de você, a pessoa falando errado, né? As pessoas, e você ficava assim, caraca, que delícia, você se sentia acolhido, você se sentia bem, você se sentia, podemos dizer aí, feliz. Você se sentia totalmente, sabe, feliz, acolhido. Por quê? Porque às vezes a gente quer trabalhar dentro de princípios que o mundo está oferecendo. O mundo está aí para te
O mundo tá aí para te derrubar mesmo, né. "Ah, não, a gente vai nessa e tal", tá todo mundo seguindo uma vibe, né. "Ah, hoje tem vibe aí de feminismo, hoje tem briga de esquerda com direita, hoje tem todo mundo quer brigar hoje. Hoje, você é formado em um monte de faculdade, um monte de coisa, porque, você faz uma situação, por exemplo, alguém que tá na academia, que já malha há anos, aí o cara vai lá, faz um comentário negativo com relação àquela pessoa que faz academia, e essa pessoa que fez o comentário não faz academia, não comenta nada, né. Eu acho engraçado, eu tive um amigo que eu trabalhei com ele, pô, caraca, ele era o cara, assim, gente boa demais, mas era o cara que eu falava assim: "Caraca, fulano, você, ó, cara, tu fez toda a faculdade do mundo, fez tudo, todo assunto ele conhecia tudo, ele sabia de tudo. Qualquer coisa, botânica, era biomedicina, era medicina, tudo que falava era teologia, era sociologia, antropologia, tudo ele tinha uma palavra. Então assim, cara, o que que é isso? É as pessoas querer sempre ser melhor uma do que a outra, mesmo com qualificações intelectuais ou de faculdade ou não. Então a gente vive nesse mundo aí, nesse frenesi, que todo mundo quer ser melhor. Eu gosto muito de quando eu conheço alguém que você percebe que a pessoa sabe, você sabe que a pessoa tem formações, tem currículo pra caramba, tem diploma, a parede toda cheia de diploma, mas você conversa com a pessoa, você sente aquela simplicidade, aquela humildade, você não vê aquela prepotência, aquela arrogância, aquela avareza, aquele sentimento de superioridade em você. Ele conversa com você como se fosse de igualdade, sabe pessoas assim? Ele conversa com você ouvindo a tua ideia, ouvindo o que você está colocando, os teus pontos, não fica te corrigindo, ou se você está falando errado, ou se você está falando de uma filosofia que está equivocada, ou se você está desatualizado, não, ele com o maior carinho, né, ela com maior delicadeza, não, não, é porque hoje as pessoas, né, fazem isso, é porque é diferente aquilo, não é, mas não tenta mostrar para você: "Não, não, você está pensando errado, deixa eu te mostrar aqui porque eu sei, deixa eu te mostrar aqui porque eu conheço", cara, é totalmente diferente. Fragmentos da vida, eu quero mostrar para você com fragmentos da vida que a vida é muito mais simples, a vida é muito mais tranquila. A gente é que realmente complica, a gente que realmente atrapalha, a gente que realmente faz uma forçação de barra para ter resultados, porque quem tem resultados é bem visto, quem tem resultados é benquisto, quem tem resultados é desejado, é afamado, sei lá, é capa de revista, né, que nem existe mais, né. Mas tem muitos seguidores, hoje mudou, né, hoje você não é mais capa de revista, você é cheio de seguidores. Então as pessoas querem seguir esse caminho e por isso a gente força a vida para ter resultados. Fragmentos da vida então termina aqui mais um vídeo e que você possa ter uma reflexão, um insight, você possa ter vários downloads aí na tua mente, no teu coração, na tua alma, sobre o que foi falado hoje, forçando a vida para obter resultados. Não force a vida é muito mais simples, a vida é muito mais tranquila do que a gente pensa. Então, siga uma vida em paz, siga uma vida cheia de bênçãos, siga uma vida simples, porque a vida simples te leva a grandes lugares. Um ótimo dia.